De Bem com a Vida, a sua rádio pela internet. Muito boa tarde, ouvintes. Rádio de Bem com a Vida.com, o seu spa musical para a alma. Agora são 16 horas e 11 minutos. Estamos entrando um pouquinho atrasado, mas está tudo certo. Já estamos com o professor Mário Oliveira online aqui na nossa mesa de som. Ele está em Foz do Iguaçu, no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e ele vai falar hoje um tema muito interessante, que é sobre a consciência, sobre projeção astral, sobre perdão, enfim, né, uma série de itens que não são usuais, mas podem ser muito comuns na nossa vida. E ele vai responder perguntas dos ouvintes. Se você quiser mandar a sua pergunta aqui para a rádio, muito simples, você pode mandar pelo nosso WhatsApp, que o DDD é 41 99 667 6997. DDD 41 99 667 6997. Muito boa tarde, professor Mário Oliveira, professor que é psicólogo, engenheiro eletrônico e professor de conscienciologia. E ele está lá em Foz e vai falar um pouco sobre projeção da consciência. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, e é sempre um prazer estar falando de conscienciologia. Conscienciologia basicamente é o estudo da consciência, ou seja, estudar a nós mesmos, dentro de um paradigma onde nós vamos levar em consideração o estudo das vidas sucessivas, ou seja, das retrocognições, das vidas passadas, da história de vidas que nós tivemos e o quanto isso reflete hoje na nossa vida. Então, nós vamos entender essa consciência, no caso, nós, como personalidade, a forma de nós nos manifestarmos, tanto nesta realidade intrafísica, quanto em outras realidades não físicas. E nós, como nós dizemos aqui na Conscienciologia, ninguém morre. Simplesmente mudamos de dimensão e estamos indo e voltando para essa dimensão. Isso é o estudo que nós fazemos, de como tirar proveito dessa realidade e como interagir nas diferentes dimensões da nossa manifestação. Nossa, só essa frase, ninguém morre, já é muito forte, né, professor? Já pode... É um paradigma que nós utilizamos, né? Ou seja, ninguém morre. Nós descartamos um corpo e continuamos com a nossa consciência, com as nossas mágoas, ressentimentos, habilidades, e vamos dando continuidade nas futuras vidas. Mas o que é importante esse paradigma? É que nós podemos comprovar se isso é verdade ou não, ou seja, se nós efetivamente morremos ou não. E nós podemos encontrar nas projeções astrais, na projeção da consciência, nós podemos encontrar os nossos entes queridos que já morreram. Então, isso é uma grande prova de que ninguém morre. E outra, o fato de nós lembrarmos de vidas passadas também é uma prova de que ninguém morre. Ou quando uma criança nasce, tem aí os 3, 4, 5 anos, e ela começa a falar das suas experiências, de onde ela veio, qual era a família que ela tinha anteriormente. Então, hoje já tem muito material, muita bibliografia, muito estudo a respeito disso. Hoje, quem não admitir isso é quem não quer assumir as evidências dessa realidade. Então, é uma questão para cada um experimentar e avaliar se isso procede ou não. Então, o mais interessante de tudo isso é que tem uma comprovação científica por trás, né, professor? O que acontece, o processo científico, tudo se calca no paradigma. Qual é o paradigma pelo qual eu vou avaliar essa consciência? Se eu for considerar o paradigma fisicalista, é óbvio que nós não vamos nunca provar a existência de uma vida sucessiva, porque dentro do paradigma não se admite isso. Mas se nós utilizar paradigmas diferentes para avaliar a realidade humana, nós vamos poder confirmar e comprovar efetivamente isso. Então é uma questão só das pessoas avaliarem que nós temos que ampliar o nosso paradigma para nós podermos entender a nós mesmos. Sem isso, é muito difícil. E hoje a comprovação é demais, tem muita comprovação com relação às vidas sucessivas, às lembranças de vidas passadas de crianças, as marcas de nascença que muita criança traz por conta, às vezes, de um sofrimento, de uma morte traumática. Então, hoje são provas incontestáveis com relação a essa realidade.
Só que nós podemos, dentro aqui do Instituto que nós trabalhamos, nós ensinamos as pessoas a saírem do corpo até para avaliar essa realidade, se realmente procede ou não, se realmente ela pode interagir com uma consciência que já morreu, amiga sua, ou se pode efetivamente lembrar das vidas passadas. Tudo isso é técnica acima de tudo. E é uma questão de motivação das pessoas, ou curiosidade das pessoas, em querer admitir isso ou não a partir da própria experiência. E é isso que nós ensinamos aqui no Instituto. Ok, professor. Quando você fala que é técnica, então qualquer pessoa poderia fazer, né? Pessoa poderia ter a sua consciência expandida e fazer essa projeção, né? Ou existe alguma... Todos nós. Todos nós saímos do corpo toda noite. Muitas das vezes nós confundimos sonhos com projeções. São coisas diferentes e que ocorrem durante a noite. Então, toda a noite nós saímos do corpo. O que ocorre, na grande maioria dos casos, é que nós confundimos uma projeção com um sonho. Por exemplo, uma pessoa, quantos de nós já não sonhou com alguém que já morreu? E muitas das vezes falamos, olha, vai para a luz, você já morreu, sai daqui, você já não é mais desse mundo. Quantas vezes nós já fizemos isso, já tivemos esse tipo de sonho? Isso, na realidade, não é um sonho. Isso é uma contestação, ou melhor dizendo, é uma comprovação de que a pessoa teve contato realmente com aquele ente querido e teve um diálogo coerente com aquela consciência. Muitas das vezes, e nós temos casuística disso, por exemplo, uma pessoa morreu e deixou uma série de documentos onde a família não sabia. E essa pessoa, num sonho, informou para a família onde é que estavam os documentos. Por que isso é sonho? Por que não pode ser uma realidade? Por que não pode ter sido um contato? E isso ocorre com frequência. Então, a comprovação desta conexão, ela ocorre independente de qualquer pessoa. Agora, com técnica, nós podemos lembrar de tudo aquilo que nós fazemos quando estamos fora do corpo. Como as pessoas têm o condicionamento de que dormir é para dormir e não lembrar de nada, ou no máximo lembrar de sonho, acho que tudo é sonho. Mas na medida que você vai exercitando essa capacidade de reter as informações e de rememorar o que ocorreu fora do corpo, você tem uma capacidade aí de reter essas informações e efetivamente lembrar e com o tempo até dominar esse processo de modo a sair do corpo, ter a vivência e voltar com toda a rememoração possível. Uhum. E o que a pessoa precisa fazer para ter essas experiências, professor? Podem ser espontâneas também, mas elas muitas das vezes são espontâneas e crianças, é muito comum elas terem esse tipo de habilidade e normalmente elas são inibidas pelos próprios pais. Os pais, por não admitir, achar que é fantasia da criança e acabam inibindo e com isso a pessoa se condiciona desde criança que aquilo não é para acontecer, acaba não acontecendo ou inibindo as próprias percepções. Cabe a nós, hoje adultos, exercitar exatamente isso, ou seja, superar esse medo que muitas vezes foi conquistado pelos pais, foi introduzido pelos pais por não entender o que estava acontecendo. Por exemplo, a criança começa a ter sonhos e começa a ter o amiguinho invisível. Ter um amiguinho invisível, brincar com o amiguinho invisível, e os pais, isso é fantasia da criança, é fantasia da criança. Mas hoje eu estou vendo o vô que morreu há tantos anos atrás. Aí a família começa a ficar preocupada. Como que está vendo o vô? Reconhece que é o vô, como é que é isso? Então os pais começam a ficar com medo dessa situação. E muitas das vezes começam a criar o medo na criança e muitas das vezes isso não aconteceu, não é nada disso. Então isso vai condicionando a criança a perder essa habilidade. E praticamente todos nós passamos por isso, por ignorância dos nossos pais, por ignorância e falta de entendimento disso. Cabe a nós agora exercitar exatamente esse condicionamento. E isso é possível a partir de treinamentos. E nós fazemos exatamente isso, ensinar as pessoas a sair do corpo. Uhum. E tem alguma consequência, professor, no caso da pessoa que já está saindo do corpo espontaneamente e aí, por um exemplo muito próximo que o senhor está trazendo de
isso não pode, isso não deve, e aí o que pode acontecer com a pessoa a partir desse ponto? Ela tem que suprimir essa... Vamos dizer, eu não posso dizer que é 100% seguro. Claro que você sai do corpo e volta do corpo, claro que volta. Você tem um condicionamento de você de voltar para o corpo. Na hora que você pensa em respirar mais profundamente, você volta para o corpo. A questão é a seguinte, você pode ir para lugares não muito agradáveis, por exemplo. Por exemplo, se você tem algum tipo de fantasia, por exemplo, e você vai buscar encontrar pessoas afins a essa fantasia. Dependendo dessa fantasia, isso pode trazer comprometimentos significativos. Por exemplo, uma pessoa viciada em droga, por exemplo, né? Ela pode ter experiências adequadas à fantasia dela. Por exemplo, super-homem, achar que é um super-homem e acabar, por exemplo, se jogando da janela, isso é um fato que pode ocorrer, por pura fantasia. Então, a questão toda é, se você é uma pessoa íntegra, ética, que tem uma boa formação, você não vai buscar dar cabo da sua vida, vai procurar melhorar a sua vida. E a tendência é essa, você também ter um convívio fora do corpo, com consciências ou com seres que sejam positivos também. Agora, se você tem algum desajuste, alguma fantasia, você vai encontrar consciências que não são das mais agradáveis, evidente. Então você se depara com a sua própria consciência, com o que você tem aí com a sua mesmo. própria realidade, com a sua própria realidade. Tá? E você vai encontrar pessoas afins à sua realidade. Esse é o fato. Então daí a gente vê a importância de, antes de dormir, tem uma série de assim, digamos, de precauções, né? Filmes, assuntos. Nós recomendamos, toda vez que a pessoa vai dormir, para ela dormir bem, porque ao longo do dia ela vai interagindo com todo tipo de energia, com todo tipo de pessoas. Dependendo das pessoas, às vezes tem uma energia que não é das mais adequadas. Tem pessoas que são vampiras energéticas. E nós vamos para casa e vamos dormir, às vezes, desequilibrados. O ideal seria nós trabalharmos as nossas energias a poder equilibrar todos os chakras, de modo a não sofrer nenhuma repercussão do dia que passamos. Por exemplo, se nós somos um profissional que lida com crianças carentes, com público carente, é natural que esse público carente nos afete energeticamente. Nós vamos ficar alterados energeticamente. Ir para casa e dormir alterados energeticamente não é adequado, porque isso vai trazer um sono não muito adequado, um sono recortado, você não dorme bem, pode ter uma insônia. Então, se você fizer um reequilíbrio energético, uma defesa energética, a ponto disso não te comprometer, você vai ter horas de sono mais adequadas, melhor, e você vai se refazer de forma mais adequada. Isso, por exemplo, nós temos, às vezes, a exaustão por conta desse contato a miúde com consciências, com pessoas desequilibradas ou pessoas carentes. Isso pode gerar, inclusive, uma síndrome que nós chamamos de síndrome de burnout, que é a exaustão excessiva por conta desse contato excessivo com pessoas desequilibradas ou carentes, e isso traz um desequilíbrio emocional, psíquico, energético também. Isso a pessoa, às vezes, fica com um processo de insônia bem significativo. Então, reequilibrar é fundamental. E para sair do corpo, é trabalhar as energias de tal forma que você mude o seu padrão de energia a ponto de você poder sair do corpo de uma forma positiva, de modo que você possa estar vivenciando realidades extrafísicas bem adequadas. E consegue-se chegar ao ponto, professor, de ter o domínio de se fazer isso toda noite de uma forma consciente? Pessoas, olha, tem. Tem pessoas que conseguem fazer isso? Tem pessoas que elas lembram de toda a saída do corpo, ou da grande maioria das saídas do corpo. Tem pessoas que se lembram. A grande maioria da população, elas não lembram por condicionamento. Se nós entendermos que isso é um condicionamento e nós revertermos esse condicionamento, é natural que toda vez que saímos do corpo, ter algum tipo de lembrança. E como nós saímos toda noite fora do corpo, a probabilidade de lembrar de alguma coisa durante a noite é muito grande, desde que estejamos condicionados a rememorar o que ocorreu durante a noite.
Substâncias e alimentação podem influenciar nessa inibição, professor, da pessoa não ter acesso a essa projeção durante a noite? A princípio não, tá? É óbvio, se você come demais, você vai ter uma sobrecarga do corpo para dar conta daquela alimentação. Mas a princípio nada prejudica. E nada prejudica, não é a saída do corpo, porque é um processo fisiológico. Como nós precisamos sonhar, nós precisamos sair do corpo. É uma questão puramente fisiológica de captar ou de permitir que esse corpo seja energizado. Então, é um processo puramente natural em todos nós. Então, como é um processo natural, a semelhança, por exemplo, de respirar, ir ao banheiro, todas as pessoas estão predispostas a isso, mesmo não lembrando. Agora, o que é bacana em tudo isso é que você pode encontrar pessoas e avaliar essas pessoas de um modo diferente do seu dia a dia. Então, por exemplo, se você tem uma situação mais crítica com alguém, você pode avaliar essa relação dentro de uma expansão de consciência que fora do corpo você te permite mais. Então, situações mais agressivas, situações em que você entende o porquê daquela situação estar ocorrendo contigo, que é o caso que nós vamos estar falando aí sobre perdão, na medida em que eu tenho uma expansão de consciência, eu posso entender certas situações, por que elas ocorreram, qual foi a dificuldade daquilo, ou qual foi a predisposição que aquilo trouxe para ocorrer aquele fato crítico, aquele fato que realmente não seria o mais adequado. Então, a partir da expansão de consciência, a partir da saída do corpo, você pode ter informações muito precisas, inclusive, às vezes, comprometimentos de vidas passadas, que é o que nós chamamos de interprisão grupo-kármica ou karma propriamente dito. Isso nós trazemos assim informações daquilo que, por quê? Por que isso aconteceu? Entende? Por exemplo, às vezes um assassinato, por exemplo. Por que aconteceu isso? É óbvio que ninguém veio para essa dimensão para sofrer um assassinato, para sofrer uma agressão. Ninguém veio para sofrer. Mas, em decorrência, muitas das vezes, das imaturidades alheias, essas coisas podem ocorrer. E nós vamos ter ciência do que efetivamente causou aquilo. Então, Pois não. Então é como se a gente pudesse entrar de frente com a verdade nesse momento, assim, olhar energeticamente o que realmente acontece por trás do corpo. E o que é importante é que a verdade liberta a pessoa. Total. Na medida que ela tem noção também do comprometimento dela, você pensa o seguinte: se nós tivermos N vidas e nós vamos estar dentro de uma família exatamente para haver reconciliações do passado, essa família muitas das vezes inconscientemente faz coisas que ela nem sabe por que fez, mas muito motivadas pelo que está ali no íntimo dela, no inconsciente dela, ou de forma instintiva ela faz coisas muitas vezes sem nenhuma compreensão do porquê está fazendo aquilo, o que levou aquela pessoa a fazer aquilo. E muitas vezes a vítima daquela situação, querendo entender um pouco mais sobre aquilo, ela tendo uma expansão de consciência, entendendo as mazelas daquela pessoa, entendendo a dificuldade daquela pessoa, ela vai ter condições efetivamente de perdoar aquela situação. E, acima de tudo, evitar que aquilo ocorra uma segunda vez. Isso que é o mais importante dentro do processo do entendimento e do perdão. Porque, entendendo, nós podemos perdoar, independente de você aceitar ou não. E nós não precisamos aceitar a injúria para poder perdoar. Podemos entender o que levou aquela pessoa a fazer e ver que muitas pessoas são doentes, efetivamente, são ignorantes. E não adianta entender que aquelas pessoas têm algum nível de patologia, algum nível de doença e que elas precisam ser cuidadas, muitas vezes até contidas. Mas é entender que para a pessoa se livrar desse processo de vitimização, de sofrimento, de ficar presa àquele sofrimento, o mais importante é entender a situação e se livrar disso, perdoando. E o perdoar é se livrar efetivamente de ficar presa à violência, aquela que surgiu com aquela pessoa. Perfeito, a importância do perdão, né? Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouquinho mais o tema do perdão, mas antes eu gostaria de perguntar para
para você a questão de as pessoas que têm essa experiência mais lúcida ou mais consciente pela primeira vez, né? O que, na sua experiência, o senhor tem visto assim que mudou na vida dessas pessoas depois dessa experiência? O que acontece com essas pessoas, né? Olha, pensa bem, uma pessoa que e hoje tem relatos bem bacanas, uma pessoa que é muito intrafisicalizada, que tudo é em função desta vida intrafísica. Não admite vidas sucessivas, a pessoa quando morre acaba, não tem mais nada que fazer. É uma pessoa que efetivamente ela está sofrendo já na própria vida, ou seja, ela tem uma vida às vezes com bastante sacrifício e o porquê dessa vida com tanto sacrifício? Chega no final lá dos 80, 90, 100 anos, morre e acabou tudo. E tudo aquilo que ela aprendeu, tudo aquilo que ela vivenciou, acaba. Não tem cabimento um processo desse, né? Então, quando as pessoas têm uma experiência fora do corpo e conseguem avaliar, aquilatar a importância disso, ela tem um dilema para ela se ver diante dessa situação, ou seja, espera aí, eu estou fora do meu corpo, eu percebo que estou fora do corpo, eu tenho consciência de estar vendo consciências essas que já morreram, que elas estão dialogando comigo, tem um diálogo adequado, coerente. Como é que é isso? Então, é para nós entendermos que isso muda a vida das pessoas. E tem hoje vários livros falando sobre experiências da quase morte, são as EQMs, onde pessoas são tidas como mortas temporariamente e elas voltam à vida e elas vêm relatando esse tipo de experiência de ter vivido fora do corpo durante aquele período que estavam tidas como mortas. E muitas das vezes encontram seres de luz, encontram parentes, conversam, e muitas vezes o ser de luz, ou às vezes até um parente, diz: olha, você tem que voltar para o seu corpo, porque você ainda precisa fazer alguma coisa a mais. Ainda não está na hora de você vir para esse lado de cá. Então, na hora que ela tem esse contato, é muito comum os relatos dessas pessoas mudarem a vida por uma vida mais espiritualizada, uma vida muito mais gratificante a partir das relações, a necessidade dela se reconciliar com os parentes aos quais estavam comprometidas. Então, isso tudo muda a vida da pessoa. E hoje nós temos, por exemplo, vários livros sobre experiência da quase morte que relata exatamente experiências dessas de mudanças de vidas bem significativas. E o que é bacana nisso? A vida passa a ter uma dimensão melhor. Você passa a respeitar muito mais essa vida. Você curte efetivamente a vida, porque sabe que ela não vai parar por aqui. Porque o que você fizer nessa vida, você está comprometendo a próxima vida, ou melhorando ou piorando, dependendo da vida que você está levando agora. Muito bem, nós estamos conversando aqui com Mário Oliveira, que é psicólogo, engenheiro eletrônico e professor de Conscienciologia, né? Ele está falando diretamente via Skype conosco, ele é do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Se você quiser mandar as suas perguntas para cá, é muito simples, você pode mandar através do nosso WhatsApp, que o DDD é o 41 99 667 6997, ou então pode ser pelo Facebook da rádio, Rádio de Bem com a Vida, ou até mesmo através do e-mail da rádio, que é o contato@radiodebemcomavida.com. Qualquer um desses 3 canais, eu envio a pergunta direto aqui para o professor Mário Oliveira. Eu já tenho o recado de Maria Cristina Duarte de Porto Alegre, dizendo assim: Alexandre, transmita para o professor Mário Oliveira que Porto Alegre também espera o curso de perdão. Olha aí, os gaúchos estão esperando o curso já em Porto Alegre. Nós estamos providenciando uma data para levar esse curso para lá. Ok, então Maria Cristina pode aguardar que vai chegar aí também o curso. Bom, se a gente se depara com situações que podem ser muitas vezes difíceis, né, de acordo com o senhor estava falando, dependendo de como eu estava sintonizado antes do sono ou antes de dormir, eu também posso fazer processo de desenvolvimento, de aprendizagem durante esse desdobramento, durante a projeção astral, né? Essa é uma situação muito interessante. Existe o caso de um livro que comenta de um presidiário que ele estava preso
E ele saía do corpo sistematicamente, e nessas saídas do corpo ele aprendeu uma língua diferente da dele. Então, há relatos exatamente de você poder efetivamente ter aprendizados. E efetivamente nós temos muitos aprendizados. Temos efetivamente trabalhos de esclarecimento provenientes do extrafísico. Então, você sair do corpo e ter algum tipo de aprendizado para você poder trazer para essa dimensão. Isso é relativamente comum para quem trabalha com isso, para quem desenvolve esse tipo de habilidade. Então, daria para dizer que a projeciologia poderia ser uma super, digamos, não seria bem uma ferramenta, mas uma forma de você até melhorar o seu desenvolvimento profissional, na sua atividade, se você é um engenheiro, se é um psicólogo, se é professor de educação física, enfim, poderia buscar informações para fazer uma qualificação. O melhor de tudo é o processo da criatividade. Uhum. Você, em qualquer área do conhecimento, você ainda tem muita coisa para desenvolver, para criar, para pesquisar, para superar. Ainda existe, quer dizer, todas as ciências que nós temos, todas as áreas de conhecimento que nós temos, ainda tem muita coisa para ser desenvolvida. E muito do desenvolvimento que ocorre, é proveniente de informações fora do corpo. Uhum. Então, nós temos hoje muitas conquistas na área de tecnologia provenientes de experiências fora do corpo. Se você pensar, por exemplo, no Einstein, o Einstein ele não admitia a saída fora do corpo, mas ele visualizou-se como uma partícula saindo da velocidade zero até a velocidade máxima que ele pôde entender. E a partir dessa experiência, ele traduziu isso em uma lei matemática. Quer dizer, isso é relato do próprio Einstein, né? Uhum. Então, o que ele teve? Embora ele não tenha dito que isso foi uma projeção, mas na verdade foi uma projeção que ele vivenciou. E ele pode vivenciar essa realidade fora do corpo e depois tentar traduzir isso numa lei matemática, numa fórmula matemática. Foi o que ele fez. E temos vários assim, exemplos de cientistas que chegaram às suas conclusões, aos seus inventos, basicamente pelo processo da projeção, mesmo não admitindo. Mas às vezes foi através de um sonho, às vezes um insight, às vezes algo que veio à mente dele, às vezes foi algo simbólico, metafórico que surgiu, que ele chegou àquela conclusão, mas muitas das vezes é a interação fora do corpo que ele pode ter esse tipo de expansão de consciência e chegar a alguma conclusão mais exuberante, mais criativa. Muito bem. Bom, nós vamos agora trazer um pouquinho para a questão do perdão, porque parece que é um tema muito importante, não só para nós... É um tema que está na moda, inclusive. Né? Sim, exatamente. É uma coisa assim que a gente não consegue se desenvolver na vida profissionalmente, materialmente, espiritualmente, se não trabalhar muito com o perdão, né? Porque ele nos amarra ainda a conflitos ou a situações que nos drenam energia e mantêm a atenção da consciência ali. Né? Então daria para dizer... Mas olha só, o perdão ele é muito ainda envolto de muito preconceito. Só de 2000 para cá é que o perdão começou a ter assim, uma visibilidade mais ampla com relação a uma ferramenta terapêutica. Uhum. Antes disso era muito calcado em cima do processo religioso. E todo processo religioso é muito ainda medíocre na manifestação desta habilidade ou desta condição de usar o perdão como um processo terapêutico. E hoje temos muito trabalho referente à utilização do perdão como algo importante para a nossa saúde. Hoje se sabe, por exemplo, uma pessoa que tem uma mágoa, um ressentimento, uma raiva prolongada, ela vai estar abreviando a sua vida, vai estar comprometendo o seu coração, vai tendo uma série de doenças psicossomáticas em decorrência desse processo todo. A pessoa muitas vezes tem um sono
inadequado, sonolência, tem às vezes situações bem críticas de saúde, de comportamento, em função do não perdão. Então, o perdão é libertar a pessoa desses conflitos, dessa somatização, dessa prisão que a pessoa se encontra como vítima. Então, é muito recente a utilização do perdão para libertar a pessoa. É muito recente, quer dizer, de 2000 para cá, praticamente, onde nós temos aí trabalhos de doutorado, de mestrado, levantando os benefícios desse perdão. Então, hoje já sabe aí, comprovadamente o quanto o perdão nos beneficia. Mas, para perdoar, nós precisamos ter uma boa razão para isso. Sem uma boa razão, ninguém perdoa. E a boa razão disso são os benefícios. Quais são os benefícios? A pessoa ter uma qualidade de vida melhor, não morrer antecipadamente, ter paz de espírito, não ter uma série de doenças provenientes dos ressentimentos, das mágoas. Então, entender que ela está prejudicando a sua própria saúde, a própria vida. Então, na medida que você dá valor à sua vida, dá valor ao seu bem-estar, dá valor à sua paz de espírito, você pode mudar. E não perdoar significa que você quer, de alguma forma, se vingar. E querer se vingar é sempre um prejuízo para cada um de nós, porque vamos nos desequilibrar na nossa saúde, na nossa manifestação, no nosso comportamento. Então, não é justo para nós mesmos criar problemas para nós mesmos. Então, vamos perdoar, que a melhor razão é o seu próprio bem-estar. Ok, tem pergunta de ouvinte aqui, né? Ouvinte não se identifica o nome, mas assim, ó. Como o perdão pode ajudar a superar traumas que não queremos lembrar, mas nos afetam hoje? São os traumas de infância, normalmente. Esses traumas que muitas das vezes nós negamos para nós mesmos que nós temos. O fato é que nós temos que rememorar isso. E a partir de exercícios de expansão de consciência, nós podemos rememorar, inclusive, situações de dentro da barriga da mãe. Às vezes, por exemplo, para dar um exemplo, a mamãe tentou abortar o filho. Isso deixa uma marca nessa criança. Essa criança já se sente rejeitada dentro da barriga da mãe, porque isso marca a criança. É como se ela soubesse que aquilo iria acontecer, poderia acontecer, e ela sofre com isso. E ela, mesmo não lembrando disso, ela reage como se ela tivesse sabido disso. Então, a pessoa pode lembrar, inclusive, de situações agressivas dentro da barriga da mãe, na primeira infância, na segunda infância, que são traumas que muitas das vezes levam a vida toda de uma pessoa e que compromete significativamente a vida dessas pessoas. Então, lembrar disso é importante para superar. Porque muitas das vezes nós temos que entender o momento daquela mãe, daquele pai, pelo qual eu estava passando, por que ele fez aquilo. E ao lembrar dessa situação, ao lembrar do quanto a criança sofreu, ela pode ressignificar isso e superar isso, e aquilo não trazer nenhum comprometimento no futuro para ela. Isso é que é o mais importante. Então, o perdão tem que passar por isso mesmo, da rememoração do fato em si. Você vai ter que enfrentar essa situação para depois efetivamente poder perdoar. Para poder se libertar disso, né? Quanto mais se nega, mais preso fica isso. Mais preso fica. E mais preso se fica a própria pessoa que gerou o mal-estar. Ó, eu tenho mais esse mesmo ouvinte, não se identifica o nome aqui, mas assim, isso sobre o auto-perdão, ele também é válido? Aí tem um outro ouvinte também pedindo para o senhor falar sobre o auto-perdão, né? O auto-perdão eu não recomendo para ninguém, porque se você se perdoa uma vez, você vai se perdoar N vezes. E nós devemos não esquecer os nossos erros, admitir os nossos erros e repará-los, se for possível. Se não for possível reparar o erro, se houve um aprendizado, se você aprendeu com esse erro e não vai cometer mais esse erro, já valeu a pena. Você não precisa fazer o auto-perdão, é reconhecer que você tem um aprendizado ali e aprendeu, não errou uma segunda vez, já está valendo. Você não precisa se sentir culpado pelo erro que cometeu, mas precisa aprender e se comprometer em não fazer esse erro novamente.
Uhum. Sim, porque se a pessoa também se perdoa, mas não quer reparar, ela pode continuar cometendo o mesmo erro, né? Claro, exatamente. Aí pode se perdoar quantas vezes ela quiser, né? Perfeito. Bom, nós temos... vocês têm agora, né, recentemente, um evento que vai falar sobre perdão, vai trabalhar sobre o perdão. Isso. Esse final de semana, nós em Curitiba, nós vamos estar falando sobre perdão. O IIPC de Curitiba está organizando. Nós estamos indo quinta-feira para Curitiba, para a sede do IPC em Curitiba, e lá nós vamos estar falando sobre perdão, comentando, discutindo e fazendo exercícios práticos de como se perdoa e como se avalia se realmente houve perdão ou não. Uma coisa é você falar que perdoa, outra coisa é se efetivamente perdoa. E nós vamos estar trazendo técnicas e vamos estar praticando essas técnicas para a pessoa poder fazer essa avaliação, se realmente perdoou ou não, e, acima de tudo, técnicas para a pessoa rememorar traumas escondidos dela própria. Isso também nós vamos estar fazendo esses exercícios para a pessoa poder efetivamente entender o porquê de certas situações, de certos comportamentos, de certas dificuldades que perduram pela vida toda e não se sabe por qual a causa disso, e nós podemos estar também levantando isso. E a partir dessa expansão de consciência, entender que podemos também mudar a partir do perdão. Ok. E quem, então, está interessado, como faz para fazer parte desse final de semana ou desses dias aí, né, do curso de perdão? É só entrar na página do IIPC Curitiba e lá tem todos os dados para as pessoas poderem. Você tem telefone de Curitiba? Tá. Nós vamos também passar o telefone de Curitiba. Ah, tem aqui, ó. Ótimo. O telefone daqui é 41, né? 3233-5736. 3233-5736. Então vai ocorrer na sexta-feira e sábado, é isso, professor? Sexta-feira nós vamos estar dando uma palestra para falar sobre o curso, dando uma panorâmica para quem está em dúvida de fazer o curso ou não. E no sábado e domingo nós vamos estar dando um curso. Uma parte teórica, informando a importância do perdão, como se caracteriza, as fases, como é que é o processo do perdão propriamente disso. E no domingo nós vamos estar fazendo a parte prática, o exercício de expansão de consciência, entrar em contato com o seu próprio sofrimento e a superação desse sofrimento a partir do perdão. Então, nós vamos ter parte teórica e prática durante esse curso. E nesse curso as pessoas vão aprender também o processo de projeção, assim... Uma das técnicas é a pessoa ter expansão de consciência, inclusive podendo sair do corpo. Não é necessariamente para sair do corpo, mas tem o mesmo objetivo. O exercício permite a pessoa motivada a sair do corpo também. A princípio é só para ter uma expansão de consciência, só se ter uma descoincidência tal a ponto de poder vislumbrar a realidade extrafísica e poder ter uma visão melhor, panorâmica, da própria realidade e da realidade do agressor. Perfeito. Bom, professor Mário Oliveira, minha gratidão por poder estar trazendo aqui para os nossos ouvintes um tema tão importante da gente talvez entrar em contato e buscar saber um pouco mais, porque isso é uma realidade que todos nós passamos, só nós não lembramos disso, né? Claro. Da expansão. E o quanto pode ser benéfico na nossa vida, utilizando isso de forma consciente, né? Para a nossa saúde, para o nosso aprendizado, enfim, melhorar as nossas relações e até olhar a vida com um olhar mais realista, né? A gente... E um olhar mais otimista acima de tudo. Uhum. E de um olhar otimista porque na medida em que você respeita a sua vida, você não te agride, você não se agride. E que nós vemos muitas vezes há muita agressão à própria vida. E o ideal é que nós possamos efetivamente curtir essa vida e ter proveito dessa vida e ser feliz. E nós podemos ser felizes, sim. Sim, perfeito. Muito obrigado
E os microfones aqui da rádio agradeço. ficam sempre abertos. Quando o senhor quiser trazer alguma outra informação, nós podemos aqui transmitir para os nossos ouvintes. Ok, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Um abraço. Abraço. Então tá, nós tivemos aqui o professor Mário Oliveira, que falou sobre projeciologia e expansão da consciência e conscienciologia. Então, essa entrevista vai ficar disponível para você escutar depois aí no nosso canal do YouTube, né? Então você pode continuar com a gente aqui ouvindo mais música na sua tarde de segunda-feira, né? Que você possa ter aí um excelente final de tarde e até um próximo programa ao vivo. Um grande abraço.